Olá, tudo bem com você? Feliz sábado! É uma alegria, um prazer muito grande poder compartilhar a lição da Escola Sabatina com você. Como você pode perceber, eu estou aqui na Sala das Missões. Quem sabe os jovens que estão assistindo nesse momento vão sentir aquele aperto no coração, aquela saudade. Isso porque as nossas escolas sabatinas aconteciam aqui, não é? Essa lição está sendo gravada, ela seria feita ao vivo, porém houve um imprevisto, eu precisei viajar, então por isso estou gravando essa lição para vocês, mas vocês vão perceber que tema fantástico que a gente encontra aqui nessa lição, nessa semana. Na verdade, toda a lição está sendo uma bênção, não é? A gente está ouvindo falar muito aqui, lendo sobre missão, sobre evangelismo, sobre a forma como Deus deseja nos usar, e hoje o tema que nós iremos estudar é possibilidades ilimitadas. Então, já pega a sua Bíblia, pega a sua lição também, se você ainda não está com ela em mãos, deixa tudo aí junto, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você e comigo mais uma vez. Antes de tudo, antes da gente começar o estudo dessa lição, assim como é nosso costume, vamos orar? Oremos. Querido Pai, quero te louvar, te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de recapitular a lição. Pedimos ao Senhor, Deus, para que, por favor, nos ensine, para que, por favor, fale conosco e que tudo que for falado aqui, que tudo que for ouvido, entendido, compartilhado, que seja para edificação nossa, nos ajuda a colocar tudo isso em prática também, Deus, pois sabemos que disso depende o avanço da Tua missão. Em nome de Jesus, amém. Bom, o texto para memorizar nós encontramos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Então, leia junto comigo. O texto diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Vou ler outra vez. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Então a gente vê aqui as 4 dades nesse versículo. Mas o que são dades? São palavras? Na verdade não, são as terminações de palavras, de conceitos que estão embutidos dentro desse único versículo. A gente vê aqui, por exemplo, a primeira dade, que é a unidade. Mas onde que tem unidade? O texto bíblico fala que um só e o mesmo Espírito é quem concede os dons para as pessoas. E diz aqui que ele distribui os dons. Então veja, a unidade, porque é o mesmo Espírito quem concede os dons, a diversidade, porque os dons são muitos, e as pessoas que recebem os dons também são muitas. A gente vê utilidade, a continuação do verso diz, como lhe apraz. O Espírito Santo, ele vai dar cada dom para cada pessoa de acordo com a utilidade. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe da nossa personalidade e Ele sabe qual dom que vai se encaixar melhor a cada um de nós. Então, Ele vai dar cada dom para cada pessoa de acordo com o que for útil. A gente vai ver isso um pouco mais à frente também. E também nós vemos a individualidade. Isso porque Deus concede dons para cada pessoa individualmente. Deus respeita a nossa individualidade. Na verdade, Ele nos fez diferente uns dos outros. Então, você vai perceber, olha para a sua casa, por exemplo. Quem sabe aquele que é casado, olha para o seu cônjuge, olha para os seus filhos, olha para os seus amigos. Vocês são diferentes uns dos outros. E a gente não precisa desejar que todas as pessoas sejam como nós, ou que todas as pessoas sejam formatadas e alcancem um modelo de um tipo de personalidade específico. Não, querido. Nós podemos ser diferentes. Deus nos fez assim. Ele nos fez diferentes uns dos outros. E Ele valoriza. Nós devemos valorizar também as diferenças das pessoas. É interessante a gente observar que o Espírito Santo ele concede dons para todas as pessoas. A cada pessoa ele dá um dom diferente. Para uma ele pode dar mais dons, para outro ele pode dar menos dons, mas todas as pessoas, sem exceção, recebem os dons do Espírito Santo. Por isso, toda pessoa, todo cristão é convidado a testemunhar de Jesus. Ninguém pode dizer, eu não tenho nenhum dom, ou eu não sei fazer nada. Querido, na verdade você sabe fazer sim. Pode ser que você não tenha aquele dom que é vernizado. O que é um dom vernizado?
O dom vernizado é aquele que é visível pelas pessoas, é aquele que recebe os aplausos, as homenagens, as honrarias. Talvez o seu dom seja um dom de bastidores. Talvez é aquele dom onde você prepara tudo para que aquele que tem um dom vernizado venha e apareça na frente dos outros. Porém, querido, tanto o dom vernizado quanto o dom de bastidores, todos esses são igualmente importantes na obra de Deus. E Deus deseja contar com todos. Seja então você portador de um dom vernizado ou de um dom de bastidores, você certamente tem um dom, ou mais dons que o Espírito Santo te deu. Por isso, todos nós somos convidados a testemunhar. Deus tem um chamado para todos nós. Na Bíblia, nós encontramos algumas expressões. Deus se refere ao seu povo com algumas expressões. A Bíblia fala, por exemplo, lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, que nós devemos ser a luz do mundo. A Bíblia também fala que nós somos sacerdócio real, povo santo. A Bíblia também fala que nós somos embaixadores de Cristo. Olha só quanta coisa, hein? E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. Ele deseja nos usar para influenciarmos outras pessoas. Mas sabe o que me chama muita atenção? É que tudo aquilo que Jesus pede para que nós sejamos, Jesus é. Jesus pede para nós sermos a luz do mundo. Lá no livro de João, ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. A Bíblia pede, Deus pede para que sejamos embaixadores de Cristo. Veja que o embaixador, ele é um representante. Ou seja, Jesus começou a obra, o que Ele espera é que eu continue, que eu dê continuidade na obra. Jesus espera que eu e minha família, sejamos um sacerdócio real. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é santo, por isso Ele espera que nós sejamos santos também. Você percebe a coerência? Aquilo que Deus pede para que sejamos, Ele é primeiro. É interessante, né? Vamos pensar aqui no título da lição. O título da lição fala possibilidades ilimitadas. As nossas possibilidades, então, quando a gente se dispõe para servir para Deus, elas são ilimitadas. Elas são ilimitadas. A gente talvez não consegue nem imaginar o alcance daquilo que a gente pode fazer se a gente se dispor para servir. Mas eu quero destacar um ponto importante. As possibilidades são ilimitadas, porém eu sou limitado. E quando que as possibilidades se tornam ilimitadas, tendo em vista que eu sou limitado? Quando eu me apego àquela fonte de poder que é ilimitada. E essa fonte de poder é Deus. Quando eu busco a presença de Deus com humildade, eu não quero fazer nada para minha honra, para minha própria glória, mas que seja tudo para a glória de Deus, para que pessoas sejam abençoadas. Quando eu faço assim, aí sim as possibilidades se tornam ilimitadas e Deus pode agir através de mim e de você. Nós somos um canal de bênçãos pelo qual Deus trabalha em favor dos seus filhos. Isso é lindo, não é? Vamos avançar aqui um pouco mais. Na parte de domingo, nós vemos aqui diferentes dons unidos no serviço. A lição destaca que Jesus chamou discípulos que eram diferentes uns dos outros. Se a gente analisar a personalidade de Mateus, por exemplo, a gente vai ver que ele era muito exato, muito preciso. Ele era o cobrador de impostos, né? Ele era da área das exatas. Pedro, porém, já era uma pessoa impulsiva, porém ele tinha um espírito de liderança também, ele tinha os defeitos e as qualidades dele. João já era bondoso, ele também era muito franco. Quando ele não gostava de alguém, ele colocava para fora. Lembra quando ele foi mal recebido pelos samaritanos? E ele falou, Jesus, quer que peçamos que desça fogo do céu? Veja, um temperamento também um pouco forte ali. Tomé já era aquele que duvidava, que questionava as coisas. E André, porém, já era aquele tipo de pessoa mais associável, aquele tipo de pessoa sensível às necessidades, às características das pessoas, né? E Jesus chamou todos esses homens, uns diferentes dos outros. Cada um deles receberam dons de Deus diferentes e todos eles eram importantes para que a obra de Deus avançasse. Cada um com as suas características, com as suas qualidades, defeitos, enfim, até mesmo os defeitos. Deus, ele trabalha naquilo ali e a gente cresce aprendendo uns com os outros.
Querido, quando eu olho para a minha experiência, dentro da minha própria casa, eu vejo essas diferenças acontecendo. Eu e minha esposa, nós temos algumas coisas semelhantes, mas nós temos outras coisas diferentes, né? Nós somos diferentes um do outro. A minha esposa tem algumas qualidades aqui que me chama bastante atenção e que são muito positivas. A minha esposa, assim como o André, ela é aquele tipo de pessoa muito associável. Ela se aproxima das pessoas com uma facilidade tremenda, acho que com mais facilidade do que eu. Ela tem um carisma muito grande, ela é uma pessoa muito aberta e isso daí faz com que as pessoas desejem ser amigos dela, faz com que as pessoas se aproximem dela. Eu também tenho isso, mas eu acho que comigo não é tanto. Eu acho que a minha esposa tem mais do que eu. Então, isso é uma virtude para ela. Talvez seria um ponto negativo para mim, não é? Porém, o fato dela ser uma pessoa muito associável, muito aberta, que não vê maldade em ninguém, torna ela uma pessoa um tanto vulnerável. A minha esposa já sofreu um golpe, por exemplo. E perdeu um dinheirinho lá. Recentemente ela recebeu uma mensagem lá no celular cobrando uma fatura, só que essa fatura chegou por SMS. E aí quando eu vi aquela mensagem eu pensei, não, isso está estranho, cobrança chega por e-mail, não é? A fatura chega por e-mail ou chega pelo correio, nunca por SMS. E aí eu duvidei ali, questionei e tudo mais. A gente ligou para a empresa responsável e descobrimos que realmente era uma tentativa de golpe. Então você consegue perceber as diferenças? A minha esposa é uma pessoa muito associável, muito aberta, muito acessível. Isso torna ela um pouco vulnerável em algum aspecto. É positivo, mas também tem o aspecto negativo. Eu já sou o tipo de pessoa que é um pouco mais fechada, um pouco mais reservada. Eu sou mais calculista, eu analiso mais as pessoas antes de me aproximar. E talvez eu não tenha a mesma capacidade de trazer as pessoas para perto de mim tão rápido quanto a minha esposa, porém, isso me ajuda também a não ser tão vulnerável a algum tipo de fraude ou coisa do tipo, enfim. Então você consegue perceber? Quando eu e minha esposa nos unimos, a gente se torna mais forte. Já teve lugar por onde eu cheguei, por exemplo, pessoas com quem eu não conseguia ter tanto contato, que a minha esposa foi lá, se aproximou dessa pessoa e depois me ajudou a me aproximar daquela pessoa. E eu também, sendo mais reservado, mais calculista, com as minhas características, eu ajudo a minha esposa a se proteger de algum tipo de fraude ou coisa semelhante. Eu estou dando só um exemplo para vocês, queridos, mas o que eu quero mostrar para vocês? Que na diferença existe virtude. Deus não nos chama para sermos iguais, homogêneos, mas o que Deus espera de nós é a unidade através da diversidade. Então nós podemos ser diferentes, mas ainda assim precisamos sempre nos lembrar que o Espírito Santo é um. E Ele trabalha em todos nós. Ele dá os dons para todos nós. Nós precisamos respeitar as diferenças. E não somente respeitar, mas eu digo para vocês que nós devemos valorizar todas as diferenças e saber que todos nós temos um espaço na missão de Deus. Avançando aqui um pouco mais para a parte da segunda-feira, nós encontramos o doador de todos os dons. Esse é o título da lição de segunda-feira. É sempre importante a gente se lembrar que é Deus quem concede os dons para nós. É Ele quem dá. Nós podemos até buscar os dons, nós podemos pedir para Deus os melhores dons. A Bíblia orienta a gente a fazer assim, orienta a gente a pedir os melhores dons. Há uma ocasião onde Paulo fala que o dom de profecia é melhor que o dom de línguas. E aí alguém poderia pensar assim, poxa, então o dom de profecia é o melhor, vai ser sempre o melhor? Será que é assim mesmo? Será que ele vai ser sempre o melhor? Na verdade, não, querido. O melhor dom vai ser aquele que a igreja, que a comunidade da qual eu estou inserida, necessita naquele momento. Nos dias de Paulo, a maior necessidade não era de pessoas que falassem várias línguas, vários idiomas diferentes. A maior necessidade dentro daquela comunidade cristã para quem Paulo estava se referindo era de pessoas que profetizassem, de pessoas que ensinassem a palavra de Deus. Era isso que a igreja precisava. Então, qual é o melhor dom? É aquele dom que é necessário dentro da igreja. E são esses dons que a gente deve buscar. Você consegue perceber? E então, o que eu devo pedir para Deus em minhas orações? Eu que estou em busca dos melhores dons. Senhor, me capacita
para que eu desempenhe um trabalho, talvez algo que outros não estão fazendo, talvez um dom que outra pessoa não tem. Dá esse dom para mim, Deus, me capacita para fazer. Talvez há pessoas que fazem ali na sua igreja, mas não fazem no seu círculo de influência, entendeu? No seu círculo de amizade, no seu trabalho. Peça esses dons para Deus, peça para Ele te dar a capacidade de ensinar se for necessário, peça para Ele te dar a capacidade da música, enfim, a forma como você perceber ali que é a necessidade da igreja, é a necessidade da comunidade da qual você está inserido. E fazendo assim, com certeza Deus irá te abençoar. Esse é o tipo de oração que Deus nunca vai dizer não para você, querido. Quando você pede para Ele te dar os melhores dons, para você poder servir na missão dEle, Ele não vai te dizer não, porque esse é o sonho dEle para você. Deus deseja que a missão dEle avance e por isso Ele é o maior interessado. Peça a Deus os melhores dons, peça com insistência e Ele com certeza vai te dar, querido. Ele vai te dar. Eu quero ler um texto aqui com vocês, uma citação de Ellen White que vale a pena a gente mencionar dentro desse contexto, de Deus ser o doador dos bens. Aqui, Ellen White diz o seguinte: somos todos membros da família de Deus. A todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus e somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. O que Ellen White está dizendo aqui? Que todos nós, todos os cristãos, com seus dons diferentes, com as suas características diferentes, são necessários. E não existe um que é mais importante do que o outro. Vocês vão se lembrar que a analogia que Paulo faz na Bíblia, ali na carta aos Coríntios, é a de que nós somos um corpo. Um corpo possui muitos membros, porém cada membro ocupa desempenha uma função essencial para o corpo. Imagina se todo o corpo fosse olho. Como que a gente ia sentir cheiro? Como que a gente ia tocar nas coisas? Enfim, todos os membros do corpo são necessários. Até aqueles menores que talvez não parecem ser tão importantes. Vamos pensar nos olhos. Os olhos são importantes? Claro que são. Mas o que dizer dos cílios? Eles são parte do corpo e eles estão ali também. Imagina como seria um corpo sem cílios. Os nossos olhos ficariam vulneráveis. Então, todos, sem exceção, são importantes na missão de Deus. E não existe um que é mais importante do que o outro. Todos são igualmente importantes na missão. Nós precisamos sempre nos lembrar desse aspecto importante. Aqui avançando um pouco mais na parte de terça-feira, o título da parte de terça é O propósito dos dons espirituais. Por que Deus concede um dom para uma pessoa, hein? Tem um texto que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, e eu quero ler esse texto com você. Eu já separei aqui o texto para a gente ganhar um pouco de tempo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, fala o seguinte: a manifestação do Espírito é dada para cada um para o que for útil. Você percebe? A manifestação do Espírito, ou seja, os dons espirituais, são dados para cada pessoa de acordo com o que for útil. Então Deus ele vai te dar um dom que será útil onde você está inserido. E é como eu já falei, esse tipo de dom que você deve buscar e pedir para Deus. Aqui ainda na parte de terça-feira, a lição também vai destacar a diferença entre os talentos, os dons também, e eu vou mencionar isso daqui para você que também é importante. A lição destaca aqui que os talentos são aqueles que a pessoa já nasce com eles, são os talentos naturais, não é? Ele pode ser usado na obra de Deus ou não. Tem pessoa que já nasce sabendo falar muito bem. Ela se desenvolve muito rápido, desde criança ela já mostra isso. Tem pessoas que já nascem com a capacidade de cantar bem, desde criancinha lá nos primeiros anos já canta. Só que nem todas as pessoas que nascem com um talento natural já utilizam aquela capacidade que ela tem na obra de Deus. Então o talento, ele pode ou não ser usado na obra de Deus.
Quando o talento é utilizado para o avanço da obra de Deus, aí ele se torna um dom. O dom, então, seria uma capacidade conferida por Deus. Olha só como que a lição destaca. Os dons espirituais são qualidades divinamente comunicadas pelo Espírito Santo. Então, imagina uma pessoa que nasceu com um talento natural, ela pode dedicar aquele talento para servir a Deus. No momento que ela faz assim, aquele talento se torna um dom, porque ele está sendo usado para a obra de Deus. E uma pessoa que talvez não nasceu com um talento natural, com uma capacidade natural para fazer algo, para cantar, para falar, ou qualquer outro dom, estou falando os primeiros que estão vindo na minha mente, essa pessoa ela pode desenvolver os dons também. O Espírito Santo, ele capacita as pessoas, mas para isso a gente precisa pedir, a gente precisa buscar. Vou destacar aqui alguns dons que algumas pessoas desenvolvem, né? O dom do ministério, o dom do serviço, o dom da proclamação, o dom do ensino, o dom do encorajamento, o dom da doação. Deixa eu te perguntar uma coisa, qual que é o seu dom, hein? Qual é o seu dom? Você já sabe qual é o seu dom? Isso já está bem claro, está bem definido para você? Ou ainda você tem alguma dúvida? Você está utilizando o seu dom? Como tem sido a utilização desse dom? Você está dedicando ele para a obra de Deus? Ou será que você está sendo omisso? Se você está sendo omisso, você tem a oportunidade de se dedicar mais à obra de Deus. Talvez não sendo omisso, mas talvez você percebe ali, olhando para si mesmo, que você poderia oferecer mais para Deus. E louvado seja Deus por isso, querido. Isso é a obra do Espírito Santo, é Ele que mostra para nós, olha, eu posso oferecer mais. Então peça a Deus ajuda, as condições necessárias para que você ofereça mais para Deus. E com certeza Ele vai te dá, até porque, como eu já falei, Ele é o maior interessado nisso. Querido, lembre-se sempre, todas as pessoas que recebem os dons é para usar para Deus. Normalmente, pessoas que recebem muitos dons, eles são os líderes da igreja. São aquelas pessoas que normalmente fazem várias coisas. Ele vai se tornar um ancião, um diretor de grupo, enfim, um líder espiritual ali na sua comunidade. E eu quero destacar aqui com vocês algo que a lição pontuou, eu acho muito interessante, que fala da função do líder, aquela pessoa que recebeu vários dons. Algumas pessoas se equivocam ao pensar que o líder é aquele que deve ser servido. Na verdade, a gente vai perceber aqui, por essa declaração da lição, que o líder é aquele que mais serve. Ele recebeu mais dons, então ele tem uma responsabilidade maior. Olha o que o texto diz. A função de toda a liderança da igreja é ajudar os membros a descobrir seus dons espirituais e ensiná-los a usá-los para edificar o corpo de Cristo. Você percebe então o propósito da liderança? Quem sabe eu estou falando com alguém que é líder. E você sabe disso. Deus te deu vários dons. E não é falta de humildade você reconhecer que você tem vários dons. Você pode reconhecer sim. A desumildade, a falta de humildade acontece quando eu me acho melhor do que o outro. Aí acabou a humildade. Mas eu reconhecer que eu tenho vários dons, isso não é falta de humildade. Pelo contrário, isso deve despertar em mim gratidão, porque Deus me confiou vários dons e também uma responsabilidade. Eu sei que é meu dever, como cristão, como um servo de Deus, como um líder, de ajudar os meus irmãos a descobrir os dons deles e também a ajudá-los a descobrir como usar esses dons, ensinar eles a trabalhar. É isso que o líder faz. É aquele que movimenta, é aquele que auxilia. Avançando aqui um pouco mais, na parte de quinta-feira, desenvolvendo os dons e talentos. Aqui na parte de quinta-feira, nós vamos estudar aquela parábola dos talentos. Você se lembra, não é? Diz lá que um homem, ele chamou seus servos, para um servo ele concedeu 5 talentos, para outro ele concedeu 2 talentos e para o outro ele concedeu 1 talento. Estou em dúvida se o segundo é 2 ou 3 talentos. Depois você lê em Mateus capítulo 25, mas se eu não estou enganado, é 2 ou 3. Enfim, vamos avançar. E aí o que acontece? Aquele homem separou os talentos para cada um e foi para um lugar distante. Lembrando que talento era
era um dinheiro que existia na época, era um peso, o talento era uma medida, entendeu? Poderia ser de ouro, de prata, enfim, era o dinheiro que existia na época. E aquele homem separou os talentos para cada pessoa individualmente. Para um ele deu mais, para outro ele deu menos, enfim. E ele foi para um lugar distante. O primeiro, que recebeu 5 talentos, logo começou a trabalhar e ele ganhou outros 5. Aquele segundo, que ganhou 2 talentos, esse foi trabalhar e ele dobrou também a quantidade de talentos que ele tinha. Ele agora passou a ter 4 talentos. E ainda o terceiro, que recebeu o talento, ele recebeu quantos talentos? 1 talento. Esse homem, ele não trabalhou com os talentos que ele tinha, mas pelo contrário, ele enterrou o talento. E passa algum tempo, aquele senhor ele volta para fazer o ajuste de contas com todos os servos, e quando vem o primeiro que recebeu 5 talentos, o primeiro diz: olha, senhor, o senhor me deu 5 talentos, está aqui 10 talentos, trabalhei com eles, ganhei outros 5, estão 10. E a fala do Senhor é: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E aí convidou ele para entrar ali. E aí depois vem o segundo, que havia recebido 2 talentos, e aí aquele também diz: olha, Senhor, me deu 2 talentos, eu trabalhei e ganhei mais 2, então aqui 4 talentos. E igualmente o Senhor diz para ele: muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aí também convida ele. Quando chega o terceiro chega para o Senhor com uma conversa assim meio mole, falando: olha, Senhor, eu sei que você é um homem severo, eu sei que você ajunta aquilo que não espalhou, que você faz a colheita onde não plantou, e eu, sabendo que você era uma pessoa muito severa, eu enterrei o seu talento, o único talento que você me deu, e agora ele está aqui, olha, te devolvo. Você percebe a imagem que aquele homem tinha daquele Senhor? Uma pessoa severa, dura. Você vai saber que nessa parábola esse Senhor representa Deus. Tem algumas pessoas que têm essa imagem de Deus, mas não quer dizer que essa imagem é a imagem correta, a imagem verdadeira, mas era a imagem que esse homem tinha de Deus. E aí ele chega e fala: está aqui o seu único talento. E o Senhor, quando ouve aquele homem, diz: você é um servo mau. Por que você não pegou esse talento, esse recurso que eu te confiei e colocou no banco? Se você colocasse no banco, ele renderia juros. Agora você me daria o meu recurso, o meu talento, e junto com ele, outros recursos também. Então, o que fica claro para nós aqui com essa fala do Senhor? O Senhor, ele não estava preocupado com o resultado em si, mas ele queria ver o trabalho. Então o primeiro chegou e falou para ele: Senhor, trabalhei, aqui ó, conquistei. O segundo também: Senhor, trabalhei, tá aqui ó, conquistei. O terceiro, o que ele falou? Senhor, não trabalhei, eu enterrei o talento que o Senhor me confiou. Então você percebe, querido, no dia quando Jesus voltar, esse vai ser o critério que Jesus vai utilizar para nos julgar. Então, todos nós recebemos dons de Deus, todos nós recebemos conhecimento acerca da pessoa de Deus, Ele nos capacitou. Agora, o que Jesus vai observar quando Ele voltar? Você estava trabalhando? Você trabalhou até o último dia, de forma incansável? Você não se poupou? Você não enterrou os talentos? Ou seja, você não guardou a capacitação que eu te dei? Você se doou pela obra de Deus? É isso que Deus espera de mim e de você, querido. E quando a gente confiar em Deus e a gente se dispor para servi-lo, coisas grandiosas acontecerão. Eu sei que você já se dispôs para servir a Deus e você já está vendo coisas grandiosas acontecer. Mas quem sabe você que está me ouvindo, que percebeu hoje que pode oferecer mais para Deus, querido, se disponha. E você vai perceber que Deus fará grandes coisas através de você, através da sua individualidade, das suas características e dos dons que Ele te deu também. Acredite, Deus vai usar você e você vai abençoar muitas pessoas. E lembre-se de uma coisa, viu? Lembre-se de algo que eu vou dizer. Quando a gente se dispõe para servir ao próximo, sabe quem é o primeiro abençoado ou o maior abençoado de todos? Somos nós mesmos.
Quando a gente se dispõe para servir, a gente se aproxima mais de Deus, a gente para de olhar só para o nosso umbigo, a gente deixa de ser egoísta e a gente cresce, a gente vai moldando o nosso caráter e tornando ele cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. Por isso, querido, se dedique para poder servir a Deus. Deus tem planos grandiosos para você e para mim, mas para isso a gente precisa querer fazer, a gente precisa pedir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que essa lição tenha sido uma bênção para a sua vida, que tenha te edificado. E vamos orar agora a Deus pedindo para que Ele nos ajude a colocar tudo isso em prática na nossa vida. Oremos. Querido Pai, quero te louvar, te agradecer por mais essa lição que estudamos. Obrigado, Pai, porque hoje aprendemos tantas coisas importantes acerca dos dons, acerca da missão. Pedimos ao Senhor, Deus, por favor, para que nos dê os melhores dons, que são aqueles dons que são necessários para que a Tua missão avance. Pedimos ao Senhor também para que nos ajude a sempre valorizarmos todas as pessoas, Pai, que fazem parte do Teu corpo. Todas elas são igualmente importantes e sem uma delas, a Sua missão certamente não será a mesma, Pai. Quem sabe alguém que está me ouvindo nesse momento não se sente tão importante com os seus dons, mostra para ele, Pai, mostra para ela o quanto que eles são importantes na Tua missão. Por favor, Deus, nos ajuda a colocarmos todos os nossos dons, todos os nossos recursos para poder Te servir, para alcançar muitas pessoas para o Teu reino, a começar pela nossa família. Por Jesus, amém. Que Deus abençoe você, querido, um feliz sábado e que Deus abençoe toda a sua família também.